Graça e paz do Senhor Jesus a todos. É com muito temor que estou aqui nesse altar. O Senhor quis que eu estivesse hoje aqui. No domingo ele falou para mim assim: você vai subir naquele altar. Aí eu pensei, o pastor vai chamar para fazer uma oração ou vai orar por alguém? E aí deixei, né? Aí eu fui chamada para estar nesse altar pelo Senhor. Foi o Senhor que me trouxe aqui. E eu louvo a Ele. E tudo que eu for falar aqui nessa noite seja para a honra, para a glória do nome do Senhor Jesus. Porque tudo que eu recebi, eu vou entregar. Um dia Ele me deu essa palavra. Essa palavra não chegou segunda-feira à tarde. Essa palavra estava escrita nas minhas anotações. E um dia o Senhor falou assim para mim: você vai subir naquele altar e você vai pregar essa palavra. Só que já faz um tempo. E eu esqueci disso. Quando foi segunda-feira à tarde, que o pastor falou comigo, eu fui buscar a palavra. Aí a gente vai na palavra, procura, e parece que não acha, né? Tanta coisa maravilhosa que tem na palavra, e parece que a gente não acha. E aí o Espírito Santo veio e falou assim: está naquele caderninho. E quando eu peguei esse caderno, eu senti uma paz, irmão, tremenda. Eu peço aos irmãos que sentem, por favor, desculpa. E eu senti uma paz muito grande dentro de mim. E era isso que o Senhor queria, que eu ficasse tranquila, que eu ficasse em paz. Obrigada. Porque tudo que Ele pede para nos fazer não é peso. Porque tudo que Ele pede para nós fazermos não é para trazer aflição. Pelo contrário, é para te dar prazer, é para te dar paz. E eu trago com muito prazer essa palavra esta noite. Gostaria de fazer uma oração, primeiramente, porque eu vou entregar a palavra do Senhor. E eu agradeço, né? Senhor Deus e Pai, no nome santo do seu Filho amado, Senhor Jesus, na presença do teu Santo Espírito, porque é Ele que me trouxe aqui. Eu te agradeço, papai querido. Usa-me, Senhor, ó Deus, como testemunha da tua palavra nesse altar. Usa-me, Senhor, ó Deus, com aquilo que o Senhor me entregou, que eu já fui edificada, vou ser mais edificada ainda nessa noite, e eu creio que a tua igreja vai ser edificada, porque cada um que está aqui veio porque tem anseio de ti, tem vontade cada vez mais, Senhor, de continuar nos teus caminhos, Pai. Usa-me, Senhor, nas tuas mãos, no nome santo do Senhor Jesus. Hoje eu vou falar sobre 1 Reis 19. E eu vou falar um pouco sobre as circunstâncias das nossas vidas. Circunstâncias que nos traz aflições, que nos traz problemas, que nos traz dúvidas e que às vezes a gente fica perdido. E eu estou falando para pessoas crentes, para as pessoas que conhecem a palavra de Deus, que está no caminho do Senhor, que está servindo o Senhor toda semana, na quarta, no domingo, na escola dominical, em todos os eventos. Eu estou falando para pessoas do Senhor que passa por tribulações. O próprio Senhor Jesus disse, né? Neste mundo você vai ter aflições, tribulações, mas tenha de bom ânimo. Eu venci o mundo. E aqui nessa passagem, nós vamos falar de um profeta tremendo. Acho que não tem palavras para falar do profeta Elias, né? Ele próprio, né, desceu junto com Moisés e foi conversar com Jesus. Foi bater um papo ali com o Senhor Jesus, né, naquele monte. E então eu vou falar do profeta Elias, que foi um profeta que teve experiências sobrenaturais com o Senhor. O Senhor usou ele tremendamente, desde lá do começo do reinado de Acabe, né, o rei de Israel, esse rei tão maldoso, né? Porque ele deixava ser influenciado por uma mulher totalmente maldosa, rude,
né, Jezabel. Mas eu não quero falar nem de Acabe, nem de Jezabel. Eu só estou dando, né, uma explanação para os irmãos. Eu creio que vocês conhecem muito bem a história do profeta Elias. Tudo que o Senhor falou com ele naquele monte do Carmelo, quando ele derramou, caiu fogo do céu sobre aquele holocausto, quando ele mandou chuva e chuva abundante naquela terra seca de 3 anos e 6 meses sem água. É como que o Senhor alimentou ele, né? Como a terra estava numa escassez, todos sofreram, como nós também. Se vir uma seca sobre a nossa terra, todos vão sofrer. Mas o Senhor vai nos sustentar, como Ele sustentou Elias. Os corvos foram lá e levaram o alimento para ele. Água tinha, aquela água ainda tinha. Ele preparou uma viúva, dentre tantas viúvas, mas aquela viúva, eu acredito até que tinha viúva rica, viúva cheia de alimento na sua casa. Mas o Senhor queria mostrar o seu poder. E Ele apresentou para Elias aquela viúva, com tanto pouco que ela tinha, né? A sua pouca farinha, o seu pouco azeite. E ali foi multiplicado, até que aquela chuva chegasse, eles foram alimentados com aquela pouca farinha e aquele pouco azeite. Então é desse rei, é desse profeta que eu quero falar, Elias, porque ele passou por uma aflição. Ele passou por uma circunstância que ele não teve controle. Ele quis se entregar a essa circunstância. Mas o Senhor, às vezes a gente ora e pede alguma coisa para o Senhor. E não vem essa coisa, né? Isso não acontece. Você pergunta assim, mas por que não acontece? Eu orei, né? Entreguei diante do Senhor. Porque não é aquilo que o Senhor quer para você. Quando Elias desejou que ele morresse, o Senhor deve ter falado para ele assim, né? Espiritualmente falando, mas não é isso que eu quero para você. Você tem muito para fazer para mim ainda. A tua obra não terminou. Por que você quer morrer? Então, eu quero falar um pouquinho dessa circunstância, de como a gente age nessas circunstâncias de aflições e como Deus trabalha nas nossas vidas, porque Deus não abandonou Elias, Deus não vai abandonar nós, Deus não nos abandona. Ele nos chamou para sermos vencedores, amém? Então, a gente vai ler 1 Reis 19, do 1. Deus é muito bom, irmãos. Muito, muito bom. E ele fala assim, né? Filho meu, me dá o teu coração. Por que ele pede o nosso coração? Porque ele sabe que a gente passa por aflições e que sozinhos a gente não consegue. É impossível. Então ele sabe que os nossos sentimentos, as nossas lutas estão no nosso coração. Então ele fala, dá o teu coração, eu vou cuidar dele. No dia da angústia eu vou estar contigo. Ele não falou que você vai deixar de passar angústia, né? Ou aflições. Você vai passar. Mas ele não te abandona. E a palavra vai provar isso, vai testificar isso, através do profeta Elias. Então diz assim. Eu estou lendo a versão revista e atualizada. Fala assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os seus profetas à espada. Então, tudo aquilo maravilhoso que o Senhor fez através do profeta Elias. O fogo caiu, a água desceu. Não tinha mais seca. Mas eles serviam a um Deus Baal, maldoso, né? Era os ídolos pagãos, né? E
E Elias, durante todo esse processo, né, de cura que o Senhor derramou sobre aquela terra, esses profetas, eles foram mortos. Houve a destruição do inimigo. Porque Deus, quando Ele entra na sua vida para tirar a sua aflição, Ele tira a sua aflição e o seu inimigo que está sobre a sua vida. E foi isso que aconteceu. Só que o rei Acabe e Jezabel não olhou para o que Deus fez. Ele olhou para o que Elias fez com seus profetas. E ficou muito brava. Ela já era ruim, né? Ficou muito mais. E aí, continuando 2. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhes: faça-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a esta horas, não fizer a tua vida como fizeste a cada um deles, a cada profeta maldoso que Elias matou. Jezabel queria pagar com a vida de Elias. E ele ficou muito, aqui a palavra fala assim, que ele ficou temendo. Eu acho que ele ficou com tanto medo, né? Porque Elias vinha de um processo desgastante fisicamente. A palavra não fala para nós o porquê que Elias teve tanto medo assim, de até desejar a sua morte, né? Mas eu acredito que foi um desgaste, né? Um desgaste físico e mental que levou Elias a essa fraqueza, né? Como nós também passamos por isso. Olha Elias, o homem que mostrou todo o poder de Deus diante daquele povo pagão. Porque quando o Senhor fez cair, né, o fogo, aquele povo já não acreditava, tinha dúvida do Deus de Elias. Havia uma dúvida tremenda ali, né? E Elias colocou em prova o Deus deles. Mas o Deus deles não fala, não ouve e não vê. O nosso Deus, Ele nos vê aonde a gente está. Ele faz aquilo que aprove a Ele e não a nós. Quando nós oramos, nós não pedimos a nossa vontade. Nós pedimos a vontade de Deus, né? E Elias ali, eu acho que conhecia tremendamente o Deus. Se nós conhecemos Deus, imagine Elias. E ali ele se sentiu amedrontado, afligido, com medo. Aí fala no 3, temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbo, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Basta. Quem somos nós para falar para o Senhor? É o fim. Quem somos nós para falar para o Senhor? Acabou, eu desisto. Elias estava muito frágil espiritualmente. E nós, às vezes, passamos por lutas nas nossas vidas que a gente acha que não vai ter outra resposta, não vai ter outro resultado a não ser esse. É isso mesmo que eu tenho que enfrentar, esse é o meu problema, foi Deus que me deu, é assim que eu vou viver. Não. Deus lá na frente tem vitória para você. Deus lá na frente vai abrir o mar para você. Você não vai ficar afligida, você não vai ficar perdida, você não vai ficar perdido. Em nome do Senhor Jesus. E Elias foi para um lugar ermo, um lugar deserto, um lugar que só ele. Eu acho que até que ele não queria nem Deus, ele queria só ele mesmo, porque ele estava perdido por causa das circunstâncias, do que ele estava passando naquele momento. Ele queria morrer,
porque ele estava com medo de uma mulher poderosa aos deuses dela, mas não poderosa ao nosso Deus. Porque Deus não queria isso para Elias. E vamos continuando. E no 5 fala assim: deitou-se e dormiu debaixo de um zimbo, e eis que um anjo o tocou, ele disse: levanta-te e come. Levanta-te e come, porque o Senhor primeiro fortalece as suas forças, depois que Ele te dá a vitória. Porque não é Deus que vai vir aqui lutar por você, é você que vai ter que lutar. Mas para você lutar contra os seus problemas, você tem que estar forte. E o Senhor sabia da fraqueza de Elias. O Senhor sabia que ele precisava ser sustentado fisicamente. E nós temos que nos ater para isso, para nos fortalecer fisicamente. Abrindo aí um pouquinho, o nosso cuidado com a nossa saúde, isso é muito importante. O nosso físico, a nossa saúde, ela caminha junto com o nosso espírito. Nós temos que estar fortalecido. Aqui, quando o Senhor fala, né, o anjo, levanta-te e come, porque ele tinha que estar forte. Que lá na frente os irmãos vão ver a caminhada de Elias, que não foi pequena, não. Às vezes a gente reclama, né? Mas vocês vão ver a caminhada de Elias para até chegar ao monte. Ele tinha que sair do deserto, do vale, para chegar no monte. E para a gente chegar no monte, a gente tem que se preparar. A gente tem que buscar, a gente tem que se encher. Agora eu estou forte, Senhor, agora eu vou subir no monte. Lá o Senhor vai falar comigo. E foi isso que o anjo fez com Elias. Ele alimentou Elias. E os 6 fala assim: olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão com cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Ele estava tão fraco fisicamente que aquele alimento fez ele dormir mais ainda, porque estava tendo um processo dentro dele de fortalecimento físico. E ele adormeceu, porque ele estava tão triste, né? Tão temeroso, que ele não conseguia sentir que ali era a presença do Senhor. Às vezes nós nos sentimos assim. Às vezes a gente ora por uma causa nossa, né? Por alguma coisa que nós estamos passando, e o Senhor está ali do lado, mas você não consegue ver, porque você precisa se fortalecer mais. Você precisa buscar mais do Senhor, para você se sentir forte. E continuando, o 7. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. E esse alimento que ele comeu novamente, essa água que ele bebeu novamente, foi o suficiente para ele se levantar e acordar. Não, eu preciso marchar, eu preciso caminhar, eu não posso ficar aqui parado, esperando o meu inimigo chegar. Eu não posso desejar um mal para mim, que não é o que o Senhor quer para mim. Às vezes a gente ora, querendo algo, mas esse algo, só quem sabe é Deus, e é Ele que dá a resposta. E Elias se fortaleceu, né? Elias se fortaleceu. Aqui ele se fortaleceu com alimento, mas eu digo aos irmãos, né, hoje, como que nós nos fortalecemos diante de uma situação difícil? É orando, é buscando na palavra, quando necessário, é jejuando. Porque o jejum, ele vem na necessidade. Não é que nem a oração. Oração é todos os dias. De preferência, várias horas por dia.
Porque quanto mais você ora, mais intimidade com Deus você tem. Eu falo isso porque eu sou uma intercessora. Eu sou uma intercessora do Senhor. E eu sei que quando uma pessoa pede uma oração, coloca lá no nosso grupo. Eu sei que essa pessoa, sozinha, ela não está conseguindo. E eu vou lá, me prosto, apresento diante do Senhor. Senhor, não é a minha vontade, não é meu querer. Mas se for possível, Senhor, livra, dá o que essa pessoa está pedindo. Responde para ela, fala com ela. E é assim que a gente se fortalece, irmãos. Aqui está falando sobre alimento, porque Elias estava frágil fisicamente. Mas eu estou falando para você que está fraco espiritualmente. Falta oração, falta palavra, falta jejum. Isso tudo é intimidade com o Senhor. É importantíssimo para você se sentir forte. Ah, mas eu não estou passando nenhuma tribulação, Ana. Não tem nenhum problema. Está tudo certo na minha casa, minhas dívidas, está tudo certo, minha saúde. Mas o Senhor te prepara para o dia mau. Como que o Senhor te prepara? Tendo intimidade com Ele, buscando Ele. Não bate na porta do Senhor vazio. Bate na porta cheio dele, porque ele vai te reconhecer. Ele fala, esse é um servo amado, que me busca, que me procura. E é assim que Elias foi fortalecido. E continuando, agora nesse versículo 9 em diante, é uma caminhada para o monte. Elias já passou daquela parte do deserto. Né? O deserto para ele já não existia mais. Ele reconheceu que ele tinha que marchar, que ele tinha que continuar. E agora ele estava numa caminhada rumo ao monte. E fala assim, no 9, ali entrou numa caverna. Perdão, irmão, deixa eu ler o 8 para a gente entender essa chegada no monte. O 8, levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até o Horebe, o monte de Deus. 40 dias caminhando. Eu tentei descobrir a distância da localidade dele, né? Mas, assim, não me preocupei tanto com isso. Procurei uma vez lá, mas eu não quis mais procurar, porque o Senhor falou para mim, isso é um detalhe. Mas imagine uma pessoa andando 40 dias. E Elias não tinha mantimento guardado, porque quem deu o alimento para Elias foi o anjo, né? Ele estava ali sem nada. Então, ele caminhou pela graça do Senhor. Ele caminhou 40 dias. Ali já não era mais só Elias. Ali era o Espírito do Senhor conduzindo Elias. O anjo do Senhor conduzindo Elias. E nessa caminhada, rumo ao monte, o 9 fala assim, ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse, que fazes aqui, Elias? E eu lembro, assim, nitidamente, no dia que eu li essa palavra, e eu coloquei assim, como se o Senhor estivesse falando assim para mim, o que fazes aqui, Ana? E eu falei para o Senhor, recebendo a tua revelação, e Ele me disse, continue, é assim que eu te quero. E ele perguntou para Elias, o que fazes aqui, Elias? Porque ele subiu ao monte, mas mesmo lá no monte, ele quis entrar na caverna. Ele quis entrar na caverna. A caverna é um lugar de esconderijo. Parece que você está se escondendo de alguma coisa. Elias estava passando pelo processo. E a gente passa pelo processo. As coisas não é assim. Ora, acontece. Vou orar, vai acontecer. É um processo, é uma caminhada.
Deus trabalha nas nossas vidas diariamente, continuamente. Cada dia é um dia novo para o Senhor da nossa vida. O que você buscou ontem, já foi. Você tem que buscar hoje. O que aconteceu ontem, já foi. Eu ouvi uma vez um pastor dizendo, né, que o passado não tem vida. Aquilo que passou não volta mais. Ele pode nos trazer alguma esperança, né? Lembrança boa para nós. Mas aquilo que passou, passou. E a gente tem que continuar. Mas parece que Elias queria continuar se escondendo, porque ele ainda tinha um pouco de fraqueza. Afinal de contas, foram 40 dias caminhando, né? Não tinha um avião, não tinha um trem, um metrô, um ônibus para levar ele. Foi assim, caminhando mesmo, né? E o Senhor falou assim: que fazes aqui, Elias? Quando o Senhor faz essa pergunta para nós, é porque o Senhor quer ouvir você. O Senhor te conhece, né? A palavra fala, né? Que o Senhor nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Tudo na nossa vida já está tão planejado pelo Senhor, mas Ele quer te ouvir. A oração é isso. A oração é um diálogo que você tem com o Senhor. Ali você fala o que você tem vergonha de falar para outras pessoas, mas para Deus não tem vergonha. Para Deus tem intimidade, né? E foi isso, né, que o Senhor queria. E é assim que a gente tem que se comportar quando o Senhor fala, né, com você. Que fazes aqui? Isso quando você está orando. Ele quer te ouvir. E Elias pegou e falou para o Senhor. Foi uma pequena reclamação, né? Como se o Senhor não soubesse, né? E Elias falou assim no 10. Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Tendo sido zeloso, ele reconhece isso. Ele fez toda a vontade de Deus. Elias foi um profeta que fez toda a vontade de Deus. Tanto que ele não morreu, ele foi arrebatado. Olha a tremenda glória sobre a vida de Elias, né? E então ele era tremendamente zeloso com as coisas de Deus. Ele não aceitava aquele povo incrédulo voltando-se as costas para o Senhor, né? Se prostrando a ídolos, a deuses, né? Pagãos, a idolatria pagã, a Deus, aos balaíns, né? Coisas que abominam, é abominável diante do Senhor, né? E aqui ele fala para o Senhor que ele era zeloso, e era mesmo, né? E Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Muitos deixaram a aliança com o Senhor. Ali, Elias se sentiu só. Ele estava conversando com o Senhor, ele se sentiu só, mas ele não estava só. Elias se sentiu só, mas ele não estava só. Às vezes, a gente se sente assim. Ah, ninguém gosta de mim, ninguém se preocupa comigo. Você se auto-imagina assim. Eu acredito que Elias se auto-imaginou assim, só. Mas ele não estava só. No final da história vocês vão ver. O exército que o Senhor deixou para Elias, né? Então ele não estava só. Continuando então. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. O Senhor não queria ele na caverna. O Senhor não queria ele no deserto. O Senhor não te quer nesse problema. O Senhor não te quer nessa aflição. O Senhor não te quer dependendo de ações de homens. O Senhor quer que você dependa do agir dele, do cuidado dele. Amém, irmãos? E aí acontece, né?
Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, e despedaçaram as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Não estava no vento forte, impetuoso, não estava no terremoto e não estava no fogo. Isso são sinais do Senhor. É o Senhor se apresentando. Ó, eu estou chegando na sua vida. Eu vou me apresentar para ti. Mas ainda não é através desses efeitos da natureza. Não é no vento que você vai me ver. Não é no terremoto que você vai me ver. E não é no fogo que você vai me ver. Você vai me ver quando você conseguir ouvir a minha voz, o murmurinho da minha voz, o sussurro da minha voz. Quando tudo se acalmar. Essa calmaria, irmãos, e essa tranquilidade que descreve aqui no texto, eu imagino que não é os seus problemas sendo resolvidos. Não é a sua aflição saindo da sua vida, mas é a presença do Senhor chegando em você. É através desta tranquilidade, dessa paz que o Senhor traz para nós, que você consegue sentir que Ele está próximo, que Ele está falando com você, que você consegue ouvir a voz do Senhor. Eu acredito e creio que tudo isso é o sobrenatural de Deus. Deus usou do seu sobrenatural, como Ele usou lá atrás com Elias, dando comida a ele através de um corvo. É um sobrenatural. Como Ele usou aquela viúva que obedeceu o Senhor. Ela obedeceu ao Senhor, ela sabia que ela ia morrer. E o filho dela, porque tinha pouca farinha e pouco azeite. Se ela repartisse com Elias, aí pronto, o negócio mesmo ia ficar difícil. Mas eu vejo tão tremendo nessa passagem aí, eu estou falando assim, né? Mas essa passagem, ela está em 1 Reis 17, 14, tá, irmãos? E nessa passagem aí, eu acho tremendo, né? Que ela não só fez para eles, como ela deu primeiro para ele. Porque ela não estava dando para Elias, ela estava dando para Deus. É a primeira. Tudo que é primeiro é para o Senhor. Ó, como eu tenho que aprender isso. E acho que como a igreja também tem que aprender isso. E como o Senhor falou isso comigo. Primeiro é para Ele. A primícia de tudo é para Ele. Já era o fizinho daquela comida. Seria tudo que ela tinha, mas ela deu primeiro para Ele. Ele primeiro foi alimentado. E isso daí também é um sobrenatural do Senhor. Porque convencer uma pessoa de tirar o seu próprio alimento, o alimento do filho, sabendo que ia morrer depois, e dar para uma outra pessoa, é só um mover de Deus. É só algo muito mais profundo do Espírito para a pessoa ter essa sensibilidade de entregar. E tudo isso que aconteceu, né? Terremoto, vento, fogo, e Elias, né, ali não via Deus, não via Deus. E aqui no finalzinho fala assim, e não estava no fogo, e depois do fogo um cicio, tranquilo e suave. Cício, não sei se é assim que se pronuncia, né? Um murmúrio, né? Um sussurro, né? Algo muito baixinho, falando com você. É assim que fala. Deus não grita com você. O diabo grita. O inimigo grita. Mas Deus não. Ele fala baixinho para você. Quando você consegue sentir a voz do Senhor, muita coisa é transformada dentro de você. Fisicamente e espiritualmente. E foi isso que aconteceu. E ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto
E saindo, pôs-se a entrar da caverna, a entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz, ele disse. Elias quis voltar. Ele sentiu a presença do Senhor. Ele sabia que era o Senhor, mas ele queria voltar para a caverna. E o Senhor falou assim: que fazes aqui, Elias? E o Senhor não permitiu que ele entrasse na caverna de novo. O Senhor queria ele fora da caverna. O Senhor te quer fora desse problema. O Senhor te quer lá no monte, buscando a intimidade com Ele. Amém? E novamente veio a reclamação de Elias. E ele repete praticamente o que estava no 10, né? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. É isso que Elias tinha de resposta para Deus, quando Deus perguntou: o que fazes aqui? Era o problema de Elias, era a situação de Elias, era tudo que ele podia apresentar ali diante do Senhor. E às vezes é assim que a gente se encontra diante de Deus. Por isso que eu falo para vocês, irmãos, ora, conversa com o Senhor, fala para o Senhor. Você acha que Deus precisava ouvir isso de Elias? Deus sabia tudo que Elias estava passando. Deus sabe o que você está passando, mas você precisa abrir a sua boca para que Deus venha e converse com você. Você tem de conversar. Se você chegar diante de uma pessoa e não falar nada, ela também não vai falar. Se você não conversar com ela, ela também não vai saber. É assim, é Deus conosco. Nós temos que falar com o Senhor. A oração não foi feita só para pedir, pedir, pedir. Oração é um diálogo. Oração é uma intimidade com o Senhor. Amém? E aí no 15, né? O Senhor diz assim: disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Jazael, rei sobre a Síria. E Jeú, filho de Nissi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Elias não imaginava que ele tinha coisas ainda para fazer com o Senhor. Ele passou por um processo de desistência, mas o Senhor foi lá e levantou ele. Eu gosto muito quando eu leio lá em Samuel, em Josué, né, quando Caleb fala assim: perseverei em seguir o Senhor. Ele não desistiu de seguir o Senhor. Ele confiou nas promessas do Senhor. Elias estava muito fraco quando ele entrou nessa situação difícil. Eu falo porque nós também passamos por situações assim. Nós precisamos de ajuda. Ajuda de Deus. Dependa da ajuda de Deus. Não dependa somente de uma pessoa para orar, de um intercessor para orar. Não dependa somente do seu pastor. O pastor também precisa. Você também precisa. Então, busque no Senhor. Apresenta-se diante dele, porque o Senhor tem obra na sua vida. O Senhor quer que você faça a obra dele. Tem missão, tem propósito. Era isso que o Senhor tinha para Elias. Ele tinha que levantar 2 reis. E ele tinha que passar o seu legado. Ele tinha que passar tudo o que ele recebeu do Senhor para Eliseu. Ele tinha uma missão muito linda ainda para completar. Elias achou que era o fim. Às vezes a gente acha que é o fim na nossa vida, né? Às vezes a gente acha que esse problema acabou tudo. Não, não acabou tudo. Deus está dizendo alguma coisa para você quando você passa por tribulações, quando você passa por situações difíceis. E Elias, né, o Senhor veio e levantou Elias.
fortaleceu Elias, trouxe Elias novamente para a presença do Senhor. A morte não era o que Deus queria para Elias. A palavra fala que o Senhor é o dono da vida e da morte. Isso quem decide é Ele e não nós. Nós temos que o buscar, nos fortalecer na presença dEle, buscar, né, o que Ele tem para nós. O que o Senhor tem para mim, Senhor? O que o Senhor quer que eu faça, né? O Senhor tinha missão ainda para Elias. Elias teve que passar por umas lutas, né? Por uma caminhada, né? Levantar um rei de um país inimigo não é fácil, que era a Síria. Levantou um rei para Israel e passar o seu legado para Eliseu, né? E Eliseu fez obras tremendas, milagres tremendos. Por quê? Porque ele não fez igualzinho o que Elias fazia, mas ele seguiu a mesma direção que Elias seguia, de servir ao Senhor. Então, que nessa noite, né, do meu coração, né, eu digo para os irmãos, esta luta que você está passando, você não está passando só. Eu sei que você deve estar perguntando assim, já está apresentado diante do Senhor, mas Ele ainda não me respondeu, mas Ele vai te responder. O Senhor, Ele responde. O Senhor, Ele fala. O Senhor te vê. A palavra fala que os olhos do Senhor estão sobre todos os homens. Olha como Ele é generoso. Quando Ele deu o seu filho, Ele deu o seu filho para todos. Ele não quer somente você, Ele quer todos, mas infelizmente nem todos crê nesta palavra, nem todos tomam posse dessa palavra, que nesta noite você toma posse dessa palavra do Senhor. Assim como Ele levantou Elias, Ele vai te levantar. Assim como Ele tirou Elias daquele deserto, tirou Elias daquela caverna, Ele vai te tirar. E Ele te quer no monte. É no monte que você tem intimidade com o Senhor. Sai do vale. O vale é necessário. Às vezes a gente tem que passar por algumas tribulações para isso a gente ver. Esse Deus é tremendo, porque é Ele que fez eu sair dessa tribulação. Nesse vale, você vai sair desse vale e você vai chegar até o monte, onde tem intimidade com Deus, onde você se achegará ao Senhor e onde Ele vai te fortalecer. Amém? Confia no Senhor, né? Em Provérbios fala, né? Confia no Senhor de todo o seu coração. E em Salmos 18:30 fala assim: o caminho do Senhor é perfeito, a sua palavra é provada, e Ele é escudo para que todos que nele se refugiem. Se refugie no Senhor. Não faça como Elias se refugiou no deserto e nem na caverna. Se refugie no Senhor de todo o seu coração. Amém? Eu agradeço, essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração.